A Bíblia é a palavra de Deus e ela nos diz que, se confiarmos em Cristo, seremos salvos por toda a eternidade. Uma certa vez, um homem está remando em seu barco na parte do rio, acima de uma terrível catarata. A correnteza começa a levá-lo para baixo em direção a ela. E os observadores à margem do rio dão a morte do rapaz como certa. Ele já era, é o que todos diziam. E em dado momento, uma corda é lançada em direção ao pobre homem e cai na água próxima ao seu barco. E agora, como fica essa situação? Será que os observadores pedem ao homem que reme com mais força para alcançar a margem do rio? É claro que não. O grito deles é um só, uma só voz: largue esse remo e segure-se logo nessa corda. A esperança do pecador se encontra exatamente aí. A salvação não vem por meio do esforço próprio, e sim na ausência de qualquer esforço humano. Enquanto ele tentar realizar a obra da salvação por conta própria, ele jamais confiará que Cristo já a realizou por ele. O que importa não é fazer, e sim confiar. Isso que é o necessário. Tudo Cristo já tem feito, e com perfeição, Deus, com isto satisfeito, dá-nos salvação. Há muitos textos bíblicos que afirmam que nós adquirimos a salvação da nossa alma pela graça e pela fé no Senhor Jesus Cristo, e não pelos nossos esforços. O apóstolo Paulo, em algumas das suas cartas, ele dá essa certeza através de alguns versículos. Efésios capítulo 2, versos de 8 a 9, Paulo dizendo: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Assim sendo, Paulo afirma que por obra ou nenhuma obra, ninguém conseguirá ser salvo diante de Deus. E unicamente por meio da fé em Jesus Cristo é que nós obteremos o dom de Deus, o presente de Deus, que é Jesus Cristo, quando ele diz: pela graça sois salvos. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. O apóstolo Paulo, ainda em Romanos capítulo 11, 16 e Romanos 3, 28, ele nos diz: mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. E ainda, Romanos capítulo 4, verso 4 e 5, ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. E Gálatas capítulo 2, verso 16, o apóstolo, ainda escrevendo para aqueles irmãos ali, diz assim: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada perante o Criador. Observamos que o apóstolo, em várias passagens, em vários versículos da palavra de Deus, ele fala que
não seremos salvos, ou não somos salvos, por praticarmos nenhuma obra que façamos vai nos garantir a eternidade e a salvação de nossa alma. E isso está registrado nesses versículos que lemos e em outras passagens da Escritura, da Bíblia, nós encontramos essa segurança e essa certeza que é somente pela fé em Jesus Cristo, dizendo que pela graça sois salvos por meio da fé. E ainda finalizando, João, o discípulo amado, está descrito a seguinte palavra: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. É bem claro o versículo: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, segurança eterna, mas aquele que não crê, ou seja, rejeita o Filho de Deus, a Jesus Cristo, não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece.